Oi, pessoal, estamos começando mais um ROI Concast, o nosso podcast para você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje eu estou aqui com a Aline Machado. Oi, Aline, tudo bem? Olá, tudo bem? E você, Felipe? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite. Pessoal, a Aline é uma profissional de e-commerce aí que já passou em várias operações, né? Tem vivência no mercado. Eu acredito tanto projetos de implantação quanto e-commerce que já funcionam, já vendem, outros que precisam vender, né, Aline? Sim, um pouquinho de tudo aí, desde do momento zero, do sentar na mesa e desenhar num papel em branco, até algumas operações já acontecendo e que a gente tem que dar um gás aí na operação. Que legal. Então conta pra gente um pouco da sua jornada, né? Como é que você chegou no mercado de e-commerce? Como que foi aí, né, esse andamento, os projetos, os mais desafiadores? Acho que a gente poderia começar com os mais desafiadores, né? Eu acho que é difícil dizer qual que não é desafiador, né, Felipe? Porque toda uma operação de e-commerce, ou qualquer que seja o projeto, seja ele qual for, ele acaba tendo sempre um desafio ali por trás. E eu costumo dizer que, assim, todo mundo né, quando perguntam, quanto tempo você já trabalha nessa área, no segmento? Eu falei, depende com que nome que você conhece, porque a gente sabe que ao longo do tempo, enfim, a gente sabe os nomes, né, a forma como chamar esse tipo de operação, de negócio, ela vem mudando e vem se adaptando, porque muitas novas tecnologias e formatos de consumo vão sendo agregados. Então, assim, no início da minha carreira, eu comecei falando de catálogo de prêmios, por exemplo, que era dentro de programas de incentivo e fidelidade para, sejam clientes B2B, força de vendas, terceiros que você precisa realmente engajar, e passando até ali por um shopping online, por um e-commerce. Então, assim, dá o nome que você quiser. Ou seja, a minha carreira ela é totalmente pautada e passa sempre por essa questão de interação e contato, seja com o cliente, com uma transação, né, ao cliente final, seja simplesmente por um relacionamento, por um site ou uma loja, uma vitrine de informação sobre produtos ou serviços que você tem a oferecer. Então, assim, Perfeito. desde o início sempre foram através de projetos de como engajar, como reter, como ter melhor recorrência dentro dessa operação, dentro dessa loja, dentro desse catálogo. E, assim, um dos projetos que foram bem marcantes na minha vida foi a partir da minha entrada na Smiles, que é um programa de fidelidade, um programa de fidelidade de companhia aérea atrelado a Gol. Então, todo mundo sabe, tenho um programa de fidelidade de milha aérea, então eu vou fazer o quê? Eu vou resgatar passagem para viajar. Esse é o primeiro pensamento que todo cliente, que todo participante de um programa relacionado a uma companhia aérea, ele pensa. E como, vamos dizer assim, uma vertical secundária, sempre tem o seu catálogo de prêmios ali, de produtos, para que você, eu não consegui as milhas necessárias para resgatar uma passagem aérea, então eu vou utilizar aqui para resgatar um produto de varejo. Um liquidificador, uma batedeira, um secador, um celular, enfim. Tinha ali uma gama muito grande de produtos. Perfeito. Que a gente fazia com uma integração com o varejista. Ou seja, claro que como Smiles, a gente não é a nossa expertise não é ter o produto. Eu vou, então, agregar, é como se fosse um marketplace. Então, eu vou colocar ali players que vão fazer com que eu ofereça esse portfólio para o cliente final e dando uma variedade para ele de vários ranges ali, vários níveis e faixas de pontuação para que ele realmente, eu entregue o valor para ele. E por que eu falo que ele foi o mais desafiador? Porque foi justamente isso, a gente precisava dar uma repaginada nesta página, neste site, neste produto dentro da Smiles. Então, como fazer com que eu atribua e entregue o melhor valor para o meu cliente, para o participante. Só que quando a gente pensa em qual é o meu cliente, eu como, vamos dizer assim, plataforma centralizadora, eu tenho alguns players ali rodando nesse ecossistema. Então, eu tenho que entregar valor para o meu cliente final, que é o participante, que é quem eu quero que realmente faça, é ele ali a força motriz para todo o restante acontecer. Então, não adianta que eu e você, a gente pensar em 1000 coisas, só que se o meu consumidor mesmo não comprar ideia,
a gente só teve uma ideia muito legal para nós, mas quem vai comprar mesmo, né? É ele que vai fazer o mecanismo funcionar ali, quem vai né? pagar a conta, vamos dizer assim, ele tem que também tá junto na jogada. Então, é o Legal. famoso B2B2C. Então, eu tenho uma parceria ali com, por exemplo, a gente falava parceiros estratégicos, que eram os grandes varejistas, algumas lojas especializadas, sempre aqueles que ofereciam uma plataforma de e-commerce para que eu fizesse essa até conversão, porque você tinha que converter na parte do resgate para a sua quantidade de pontos para um determinado produto. Então, essa conversão ali, essa troca que também tinha que ser justa, tanto para todos os players. Para Legal. as 3 pontas, vamos dizer, as 3 principais, que era nós como Smiles, o varejista e o participante final, porque ele falou assim, putz, mas eu preciso, sei lá, de 10 mil pontos para trocar por uma caneta. Cara, não vale a pena, eu vou fazer outra coisa, ou eu vou deixar até expirar, porque não vou deixar. Eu acho um absurdo isso. Então, esse trabalho ali, bem a 6 mãos, que a gente teve que desenhar bastante. E foi assim, embora já existisse um shopping, a gente fez toda essa repaginação e a transformação ali do que era a entrega e a proposta de valor para o cliente. Que legal. Essa operação ela existe até hoje? Existe sim. E para o mercado, inclusive, foi bem disruptivo, porque os programas Fidelidade, eles sempre entregaram essa parte, como eu falei, do catálogo. Só que a gente veio com uma ideia de ser um pouco mais agressivo na parte de acúmulo de pontos. Perfeito. Então, assim, a gente fez uma construção de um site onde existe lá agora uma chavinha, acumular e resgatar pontos, onde a gente plugando esses varejistas, você comprar a mesma televisão que você compra em qualquer outro e-commerce, você compra dentro deste shopping Smiles e você ganha uma quantidade de milhas por aquela compra. Então, tem uma relação real gasto mais acumulado. Então, pensa você, eu vou comprar um ticket de uma televisão, que eu já compraria de qualquer forma, por N razões que você precisa, e uma televisão custa pelo menos seus 3 mil reais. Perfeito. Se você ganha pelo menos 1 ponto por real, você já saiu de largada aí com 3 mil pontos, com 3 mil milhas. Então, ou seja, a sua chance de acumular pontos ao final de, sei lá, 6 meses, 1 ano, ela é muito maior do que você simplesmente depender das suas viagens, do seu ticket aéreo para fazer esse acúmulo. Entendi. Então, a gente conseguiu entrar também na rotina, dentro desses estudos ali do brainstorm, de entender ali o cenário, a rotina desse meu cliente, o que está no dia a dia dele, onde que ele tem ali o consumo, o que ele compra diariamente. É só uma TV, é um celular, é um livro, o que tem? E como que eu consigo oferecer isso dentro do meu portfólio? Então, ou seja, eu consigo reter esse cliente muito mais vezes dentro do meu site, da minha plataforma. Então, eu passo a conhecê-lo muito mais. Porque Legal. eu também consigo saber o que ele compra, o que ele não compra, qual a frequência dessa compra e como eu vou me realmente associar isso a fazer um cross-selling ali dentro da minha plataforma. Porque eu continuo tendo outras ofertas, como um resgate de passagem aérea, um resgate, por exemplo, de um aluguel de veículo. Eu continuo tendo outras opções que fazem parte de uma jornada de viajante, que pensando no meu core produto, que é a milha aérea, que é a viagem. Então, eu consigo trabalhar praticamente tudo que permeia a vida de uma pessoa. Desde o seu consumo diário até realmente seu momento de lazer numa viagem com a família. Que legal. Eu acho interessante o modelo em si, né? De você ter que gerar esse benefício, né? Na verdade, você precisa, igual você falou, causar um efeito já na ponta para movimentar todo o restante, né? E aí, avançando um pouquinho, hoje você tá na... Hoje estou na Henkel. E aí, como que tá sendo a experiência? Hoje, você vai falar aquela marca difícil de pronunciar? Vou falar, que é um dos grandes desafios. Assim, logo que eu fui contratada, faz 1 ano e uns 4 meses que eu estou na empresa, e eu falei assim, quando eu fui contratada, eu falei, nossa, meu primeiro grande desafio é aprender a falar o nome da marca do produto principal, né? Que é a Schwarzkopf. Schwarzkopf. Também não estou pronunciando da maneira mais correta, mas, vamos assim...
sonoramente é isso, é a forma como se fala. É uma marca de produtos para tratamento para cabelo. Então, como a gente estava conversando antes, provavelmente mulheres e profissionais da indústria do cabelo, cabeleireiros e profissionais que trabalham com essa categoria vão conhecer. Perfeito. Que é muito mais voltado para a parte de tintura, shampoos, condicionadores, máscaras, que então pomadas para cabelo. Então, homens também que ali acabam utilizando. É uma pomada bem conhecida ali, tem uma fixação boa para penteados também, inclusive. Então, Legal. existe até concursos para utilizar o produto de ter uma fixação maior, aqueles penteados assim, meio de alegoria, sabe? Não Entendo. é só um penteado para você ir numa festa, é realmente para você acabar participando de algum evento específico. Então, tem alguns produtos bastante conhecidos e hoje a Henkel, por ser uma indústria, então ela tem esse desafio de que o canal e-commerce é muito novo para a companhia. Uhum. Então, como eu estava comentando, a gente tem um pouco mais de 2 anos de operação, ainda no modelo B2B, 1P. Então, ou seja, eu vendo para players de e-commerce que fazem a venda ao meu consumidor final com um portfólio diferente, vamos dizer, para vender para o consumidor final, para justamente tentar evitar ali ou minimizar o possível conflito com o canal. Então, o meu cabeleireiro falou assim, putz, mas você fala que é um produto profissional e você está vendendo para o consumidor final. Então, Entendo. como que a gente faz ali um ganha-ganha, né? Uma parceria a todos para que ninguém se sinta menosprezado ou que todo mundo realmente tenha o consumo e tenha a melhor experiência com o nosso produto. Que legal. Você estava comentando também comigo a questão da estratégia que vocês estão usando de não sei se o correto é falar teste, que você estava comentando comigo dos profissionais, né? Algo mais físico ali. De onde surgiu essa ideia, né? Como uma estratégia de divulgação para aproximar eles, né? Como que está sendo essa experiência, essa execução? Essa parte do centro físico, vamos dizer, a escola que a gente chama, a Ask Academy, que fica aqui em São Paulo, ela sempre existiu. Então, ela foi parte do modelo de negócio desde o início. Porque Legal. é core mesmo da companhia. Porque como é um produtos voltados exclusivamente, vamos dizer, para cabeleireiros, então eu tenho que oferecer ali um teste, né? Um contato com o produto. Perfeito. Então, isso sempre aconteceu. Como eu falei, não é voltado para cortes, por exemplo. Ele é voltado para produtos de tratamento, de tintura, de pigmentação. Então, ao lançar um produto, a gente sempre os convida, a gente tem alguns embaixadores que a gente chama ali para esse nosso espaço, para que eles tenham contato com o produto, que eles tenham a experiência, que eles vejam o resultado. Então, tem ali modelos, às vezes até nós funcionários, a gente acaba sendo ali o modelo para aplicação do produto, para entender qual que é o resultado. O que mudou, de repente, se é só um relançamento, qual que é a aplicação, qual que é a fórmula, porque existe, assim, depois que eu entrei lá, que eu fui entender muito que tem uma balança mesmo para você medir o quanto da cor tal, mistura com a cor Y, para que você chegue no resultado que se quer. Então, certo. Existe realmente uma ciência ali envolvida para que o resultado seja atingido da maneira como nós, indústria, pensamos. Ao desenvolver o produto, era aquele o resultado onde nós queríamos chegar. Que legal. Eu tenho já, né, uma vivência mais como fornecedor de marketing, né, para o segmento de cosméticos, beleza? Eu percebo que é um segmento que ele é muito grande em demanda, ele é muito grande digitalmente falando mesmo, assim, dá para vender bastante, embora você tenha separações dos públicos também, né? Você tem a galera que vai mais para uma linha com ticket médio menor, né? E tem empresas focadas em um público mais seleto, com ticket médio maior, enfim. Mas tá ali no segmento, né, de cosméticos. Eu vejo também que é muito competitivo, né, esse setor. É um setor de alta competição no ambiente digital. O que como empresa, marca, eu acho que talvez por ser marca própria, fica até mais prático executar uma mudança, né? Mas o que a empresa geralmente busca para se diferenciar nesse segmento, né? É um aspecto realmente voltado à composição do produto, é a marca ser diferente, ela estar no canal certo.
Quais são esses aspectos que influenciam, né, na tua visão? Tratando justamente como você falou, de um segmento que ele é altamente competitivo e, assim, existem inúmeras marcas trabalhando hoje no mercado, principalmente brasileiro. Porque nós somos o quinto, se eu não me engano, maior público consumidor mundial de produtos para beleza. É o quinto maior. Se eu não me engano, Olha. se eu não estou enganada, a gente é o quinto maior mercado mundial de produtos para beleza. E Latam, falando da região latino-americana, a gente é o primeiro colocado. Acho que a gente fica ali atrás dos Estados Unidos, que a gente acaba tirando sempre os Estados Unidos, que é um mercado à parte. Mas dentro da categoria de beleza, né, a gente entra todas as linhas. Maquiagem, perfumes, cremes e afins. Incluindo a categoria que a Henkel trabalha, que é a de cabelos. Então, assim, como que a gente se diferencia? A gente sempre tenta ir para essa parte da tecnologia do produto. Então, assim, o que nós utilizamos, não em tecnologia, não termos assim, qual é a máquina que eu usei, qual é o composto químico, mas em termos, assim, quantidade menor de itens para chegar no melhor resultado. Certo. E muito dessa linha, hoje em dia, que está super em alta, da parte de veganismo. Eu ia te perguntar exatamente de isso. produtos recicláveis. Então, a nossa última linha, por exemplo, a embalagem do shampoo, ela já é feita com materiais de 80% reciclável. Então, e a própria embalagem, ela se torna reciclável claramente. Então, colocar pontos de coleta para ter, né, para receber esses itens, embalagens vazias, esses pontos de coleta dentro dos grandes principais salões aqui, não só de São Paulo, mas, enfim, do Brasil, para que a gente realmente entregue essa questão da sustentabilidade também. Porque a gente sabe que hoje em dia é um assunto super em alta. Então, é entender realmente o consumidor atual, o que ele está buscando, e a gente, como produto, se adaptar um pouco a isso, e a forma de entregar essa compra também da maneira mais sustentável, ao encontro do que os consumidores estão querendo, né? Que legal. Essa questão que você falou de produtos veganos, produtos, a questão de ser reciclável, né? Você acredita que, conforme a gente tem uma geração nova, né, que ela questiona muito, né, como isso é feito, né, e tudo mais, você acredita que essa é a tendência mesmo daqui para frente, conforme essas gerações vão chegando, elas são mais exigentes em entender como uma empresa faz aquilo que ela faz, como ela se posiciona, né, o que ela apoia, o que ela não apoia. É um fator que você considera determinante até para as empresas ficarem atentas a isso, porque, querendo ou não, é o público que está chegando e vai ser o público consumidor daqui para frente, né? Exato. Eu acho que é importantíssimo, sim, levar essa parte em consideração, porque, como você falou, eu tenho que pensar não só no público que consome o produto hoje, porque as gerações novas vão chegando e a minha marca vai ter que continuar existindo. Então, hoje, por exemplo, falando de Henkel, ela já tem mais de 100 anos no mercado. Então, o público que comprava 100 anos atrás é completamente diferente do que compra hoje. Então, eu tenho que passar por essas inovações, e eu digo que não só de produto, mas realmente de forma de comunicar isso e de se relacionar com esse cliente consumidor. Porque não adianta eu querer falar que o meu produto é o mais inovador, mas e aí, como que eu vou falar isso? Como que eu vou comunicar? De que forma? Eu vou falar que ele é o mais sustentável, mas eu utilizo, de repente, uma forma de comunicação que é um monte de papel. Ou seja, estou indo totalmente contra aquilo que eu estou falando que meu produto entrega, né? Sim, sim. Então, você ter uma estratégia não só de marketing, mas de negócio, que ela realmente atenda a esse quesito de sustentabilidade, ou o que quer que seja que o meu próximo consumidor esteja buscando, eu tenho que estar alinhado com isso, porque senão é dado que em uma certa fase ali o meu produto pode morrer. Legal, entendo. Você comentou comigo também essa questão do e-commerce ser um canal novo na operação, né? Então, é uma marca forte, já estava acostumada a vender de outras formas, né? O e-commerce chega e a gente sabe que é algo novo, né? Sim. Como tem sido isso? Quais são os desafios no seu dia a dia? Quando eu falo desafio, eu não falo nem só de venda no e-commerce, mas
tem que apresentar um relatório de uma forma que a direção entenda, separar os principais indicadores, mostrar quanto tempo leva. Como que tá sendo isso, né, no teu dia a dia? Por ser justamente um canal novo, a gente tem todo esse desafio aí de, eu vou dizer, não educar, mas assim, de ensinar a forma como medir esse canal para dentro da empresa. Então, antes, justamente, são os canais tradicionais que sempre existiram, que hoje, ou até aquele momento, entregavam o resultado da companhia, e passou a ter um canal novo. Que, ou seja, é um canal novo ou ele só está sendo convergido porque houve uma mudança de comportamento de consumo. Então, assim, eu não estou faturando mais. Eu estou simplesmente trocando ali o canal de compra. Essa é uma boa observação, principalmente considerando uma operação desse tamanho, né, Aline? Porque fez sentido, é até legal. Vamos entrar nesse ponto aí que agora eu tô curioso. Eu imagino o quê? Você tem um tamanho, você já tem uma base de consumidores que vão comprar sempre. O que você está fazendo agora é direcionar eles para um canal novo, mas eles já compravam, é isso que você quer dizer? Mais ou menos, porque sempre o meu público ele foi muito mais voltado para o cabeleireiro, para o profissional. Perfeito. Então, é um público B2B, né? Eu tenho ali uma força de vendas que atende, um distribuidor que chega nesses salões para que o meu produto seja apresentado e esteja ali disponível. Então, o meu consumidor principal, falando de produtos de cabelo profissionais, é o profissional do cabelo. Só que eu também tenho produtos de linha que o consumidor final, eu, por exemplo, você, a gente pode utilizar. Perfeito. Então, eu tenho que ter justamente uma comunicação diferenciada para ambos e um canal de entrega também diferente para ambos. Eu posso utilizar, sim, o cabeleireiro ele pode utilizar de um e-commerce para fazer o abastecimento do seu salão, claro, isso é inevitável. Mas eu consigo... Onde que o e-commerce entrou na Henkel, por exemplo? Para que eu chegue diretamente ao consumidor final. Então, até então, eu focava muito, muito só nesse profissional. Uhum. Só que o meu produto também ele é aplicado para o consumidor comum. Certo. Então, é um canal que eu consigo agora ter uma divulgação, uma capilaridade, uma distribuição muito maior do que antes eu tinha para um público um pouco mais nichado e que eu dependia deste público para fazer a divulgação do meu produto. Então, ia lá uma pessoa no salão, aplicava o produto e ela falou assim, tá, beleza, agora eu quero fazer em casa. O que você me recomenda? O que você utilizou no meu cabelo que ele teve um resultado, tá tão gostoso, tá desse jeito que eu gostei. Perfeito. E aí ele acabava fazendo a recomendação. Alguns salões acabam tendo esse produto dentro lá e fazem a venda na hora, mas hoje em dia há uma tendência também de mudança de que o salão falou assim, não, a minha especialidade é serviço. Eu não quero ter um estoque, eu não quero ter que ficar gerenciando um estoque, principalmente se são salões menores. Uhum. Então ele fala, beleza, olha aqui, tem o site da marca, ou você pode encontrar em perfumarias. Então, eu uso esse profissional também como um ponto de divulgação do meu item. E o meu canal de e-commerce, ele entra para ser ali um facilitador dessa divulgação. Acho que um ponto que a gente tem que pensar aqui, eu tô curioso para entender também, é a distribuição e o investimento em mídia para cada tipo. Né? Eu imagino aí, eu queria ver sua opinião. O gasto, o orçamento de mídia para o B2C, ele é maior? Ele é menor? Né? Porque eu imagino que pelos cabeleireiros, se você tem um índice de retenção maior, né? Porque ele vai comprar, ele comprou uma vez, ele costuma, né? Você tem um LTV. E o consumidor final, você precisa da atenção dele, porque tem muita marca tentando alcançar ele, né? É diferente? É bem diferente. Até a forma como os canais que eu utilizo para fazer essa comunicação. Então, hoje em dia, os profissionais, eu tenho canais mais offline, né, para atingir ele, ou através de influenciadores que são, por exemplo, os embaixadores que a gente chama, que já são cabeleireiros bem conceituados ou renomados dentro do mercado, que aí ele utiliza essa base de seguidores, que sim são os seguidores geralmente de profissionais também, para fazer ali a minha divulgação. Então, eu tenho, sim, estratégias um pouco distintas, mas que, ao final do dia, ela tem que ser complementar. Que Perfeito. É isso que eu tento trazer ali
internamente. Eu falo assim, gente, tem que ser uma estratégia 360, que é o que todo mundo hoje em dia fala. Aí é o Omnichannel. O Omnichannel não só simplesmente no contato com o seu cliente, mas é um Omnichannel na forma como você faz a divulgação do seu próprio produto, independente de ter transação ou não. Porque é aquilo, se você vê em todos os lugares, né, todo mundo comentando, é o seu cabeleireiro, é a sua amiga, é o salão do bairro, é a perfumaria que você vai, é o site que você entra, então, ou seja, eu consegui criar ali uma estratégia 360, seja no canal on ou no canal off. Sim. Então, eu tenho estratégias e investimentos diferentes. Hoje, como o meu público B2C, ele ainda, para dentro da empresa, ele acaba sendo um público novo, eu acabo tendo um gasto maior, justamente por ser um público novo e porque ele é mais assediado por outras marcas. Foi o que eu imaginei. Isso você considera numa camada de conscientização ou conversão mesmo? Converter ele no e-commerce, na sua visão? As duas coisas. Porque uma vez que ele já está convencido do meu produto, a conversão ela acaba sendo meio natural. Perfeito. Então, o meu desafio hoje, ele está muito mais nessa parte de consideração, porque eu ainda tenho um awareness de marca, um conhecimento de marca baixo para esse meu público final. Okay. Então, eu ainda tenho um investimento maior ali no meio e topo do funil, para que depois eu faça a conversão. Então, uma vez que eu trabalhei bem essas duas camadas, a conversão ela acaba sendo quase que automática, vamos dizer, porque ele já teve a experimentação do produto. E eu conto muito com os nossos clientes, o nosso cliente B2B. Quem são eles? Por exemplo, sites especializados em venda de produtos de cosméticos ou de beleza. Uhum. Então, como a minha operação de venda direta ao consumidor final, que é o meu site de D2C, ela ainda é inicial, ela está ainda num piloto. Então, eu estou dependente bastante ainda desses meus clientes maiores ali, que fazem o modelo 1P, né? Que eles compram Sim. de mim para vender para o consumidor. Uma mídia que é muito comum a gente ver em marcas e produtos, né, de cosméticos, é o envolvimento dos influenciadores, né, digitais. Se a gente pega case igual da WePink, né, com a Virgínia, que é uma grande influenciadora, você vê aquele movimento, né, que ela fez, isso tem se tornado comum, né? Então tem muito influenciador ali que está se conectando a uma marca, às vezes virando até sócio de uma marca, né, para trabalhar. Como você tem visto isso hoje na sua estratégia, né? Compensa mais, no caso de vocês, ir para um influenciador muito famoso, mega famoso, uma celebridade, ou os micros, né, e pequenos influenciadores acabam também contribuindo, gerando resultado maior ou menor? Como que é isso na sua realidade? A gente acaba tentando fazer um pouquinho de cada um dos níveis ali de influencers, né? Então, ano passado a gente trabalhou com uma macro influencer, vamos dizer assim. Não é tão, vamos dizer assim, como uma Virgínia, por exemplo, não é uma sócia. Então, ela acabou sendo contratada ali para fazer quase que um patrocínio, vamos dizer, né? Ser parte da nossa garota propaganda do produto. E trabalhamos com ela um ano, uma série de negociações ali, de entregas que acabou fazendo. E aí eu também trabalho com seedings, com pequenos e micro, nano influenciadores. Que do ponto de vista da marca hoje, do awareness que eu tenho, acaba fazendo até um pouco mais de sentido. Que eu particularmente, a Aline, eu acredito muito no trabalho de formiguinha. Que eu prefiro consumir um conteúdo de uma pessoa que eu vejo que tem um pouco mais de proximidade com a minha realidade do que esses super famosos que eu falo, não é para mim esse produto. Ou talvez não dá certo para mim, porque é muita coisa ou é pouca coisa, sabe? Então, Entendo. Eu prefiro esses pequenos, que eu acho que você tem uma proximidade, uma familiaridade maior com as pessoas, com o seu público, do que você pegar grandes influencers. Legal, bom que você gera uma conexão, né, mais Exato. próxima, né? Tem algumas pesquisas que mostram o nível de engajamento, né? Então, a celebridade, ela sempre vai ter em relação a volume, né, muito acesso, só que nem sempre o nível de engajamento é tão alto quanto aquele menor, né?
Acho que um ponto legal da gente falar também, Aline, é a questão do nosso ecossistema, né? Para quem ainda não sabe, a Aline palestrou na comunidade Rede de E-Commerce, né? Vamos Foi. entrar nesse assunto também, você comentar com a gente. E a gente tem visto muito o crescimento do ecossistema em si, né? Quando eu falo ecossistema de e-commerce, é todas as soluções que podem compor o e-commerce, né? Então, desde meios de pagamento, plataformas, agências e tudo mais, né? Imagino que durante a sua carreira você também tenha lidado com equipes internas, agências, consultorias, assessorias. Como você enxerga o futuro dessas empresas hoje, né? Das empresas de marketing que dão apoio para vocês profissionais. O que é valioso hoje, né? Versus anos atrás, né? Bom, eu acho que o que é valioso é a experiência e o jogar junto. Quando eu falo jogar junto, é aquela coisa assim, do ganha-ganha mesmo, sabe? Como, do ponto de vista de uma, vamos dizer assim, do lado de negócio, não tem como a gente ser tão generalista, né? Tão especialista, desculpa. Eu não consigo gerenciar o e-commerce, saber do meio, saber a fundo do meio de pagamento, saber a fundo da logística, saber a fundo do jurídico. Então, eu realmente preciso de ter pessoas, sejam internas, sejam externas, para dar esse apoio, esse suporte, para que sim, o negócio acabe rodando da melhor forma, da forma mais fluida possível e que realmente, né, a entrega final ali, consumidor, como eu falei lá atrás, no comecinho, a gente precisa ter que o consumidor final, que é o meu target ali, ele compra a ideia também. Porque senão, se ele fala assim, nossa, que site ruim, que não é fluido, não é intuitivo, então não volto mais aqui. Então, ter essas pessoas, esses parceiros, é fundamental para qualquer negócio. Eu passei por um projeto bastante complexo, que foi a implementação da loja D2C da LG. Então, Olha, uma grande multinacional de produtos eletrônicos, que é uma das categorias assim mais conhecidas dentro do mundo do e-commerce, que eu acho que foi até por ela que muito se difundiu com o comércio online. Então, também veio dessa questão, uma indústria super tradicional, com venda totalmente offline, ou B2B, e passou a se pensar em vender diretamente ao consumidor final. Foi até um pouco antes do advento da pandemia, onde muitas indústrias entraram para essa venda, para este canal. Então, foram 2 anos de trabalho muito árduo para justamente estudar, entender qual o melhor modelo de negócio. Eu, como indústria, como detentora do produto, eu vou fazer toda a cadeia, todos os pontos desse ecossistema internamente, eu vou contratar alguém externo. Qual desses pontos que eu vou realmente atender por mim e qual desses pontos que eu vou atender com um terceiro? E quem serão esses terceiros? Porque também a gente tem que escolher. A gente tem muita oferta no mercado, tem muita agência de tudo, tem muito consultor de tudo ali. São todos que vão agregar, mas vai depender muito do tamanho da sua operação e aonde você quer chegar. perfeito. Então, a gente estudou muito, assim, foram muitas idas e vindas até chegar no modelo que entendemos na época ser o ideal, que ser o factível para fazer o lançamento da loja. Poxa, que legal. E como que foi a experiência lá na palestra, na comunidade? Foi legal? Foi Gostou? muito legal, Felipe. Eu gosto muito de falar desse assunto, né, de e-commerce. Uhum. Eu vira e mexe, eu falo assim, gente, e-commerce é um bichinho que me picou e não tem vacina, não tem remédio. Porque eu me sinto muito parte disso, sabe? Que nem hoje em dia eu compro. Claro que depois da pandemia tudo mudou, ficou um pouco mais do dia a dia da grande maioria das pessoas. Ou da nossa bolha aqui, vamos dizer. Certo. Mas, assim, é que eu me sinto muito parte desse ecossistema. Então, tem coisas que você vai dar uma opinião, que você vai tomar uma decisão, talvez. Você consegue entender aquela dor. Porque você também está do outro lado do balcão. Então, por isso que eu gosto muito. E aí, falar sobre isso é como se eu estivesse batendo um papo com um amigo realmente, assim. Legal. De entender dores, que cada operação também tem a sua dificuldade, porque é um tamanho de negócio diferente, é um produto, é um segmento diferente. Então, para uns dá certo uma coisa, para outros não. Então, fazer essa troca, assim, eu acho fantástico. Eu adoro participar dessas comunidades, participar de podcasts, de vir falar, de conversar, porque é um assunto que me emociona. Que legal, que legal. E assim, é dinâmico, né? Igual você falou, cada operação ela roda de uma forma.
às vezes você tem operações, eu falo pelo meu lado, né? Que elas vendem literalmente quase que a mesma coisa e o resultado não é igual. Porque as empresas são diferentes e É. a equipe é diferente, né? Então você vai vendo assim o desempenho, né, de todas e sempre tem uma ou outra que se destaca mais, né? Pegando o teu lado profissional também, quando você entra em uma operação, né, cada um tem seu objetivo, seus desafios. Você costuma ter um processo seu de olhar alguns pilares. Então, sempre que a Aline entra numa operação, ela vai olhar primeiro vendas, financeiro, operação, logística. Existe um processo seu que você está acostumado a fazer? Eu faço um raio-x mesmo de tudo. Então, tem ali eu tenho como se fosse um diagrama, vamos dizer, Aham. das caixinhas que fazem parte desse ecossistema. E é claro que tem que estar alinhado com o que vamos dizer, a empresa quer mais ou tem como principal prioridade. Então, Ok. assim, é venda, que nem na Henk. Eu entrei para desenvolver o canal. O canal já estava rodando, principalmente aqui no Brasil, recente, mas sim, já havia uma operação. Então, qual é o faturamento hoje? Qual a expectativa de entrega? Temos esse canal como foco para dentro da companhia. Que estratégias que a gente tem que trazer para que realmente isso tenha uma virada de chave e se torne bastante relevante para dentro do resultado? Então, de acordo com o que o cliente, né, ou a empresa me diz, o que ele entende, a minha prioridade é venda, a minha prioridade é otimizar a minha operação, porque eu tenho 100 pedidos por dia e eu já estou capotando porque eu não tenho condições de entregar. Então, Entendo. vamos primeiro na dor principal. Claro que você tem que olhar tudo, porque não adianta você arrumar uma ponta e não tá todo o resto integrado e conectado, porque isso também é uma coisa que me fascina bastante de uma operação online. É impossível você operar sozinho. Sim, Você sim. tem que ter mais pessoas, mais caixinhas trabalhando ali. Não tem como você depender de uma única pessoa. Você tem que ter logística, você tem que ter atendimento ao cliente, você tem que ter jurídico, você tem que ter preço, você tem que ter portfólio, você passa por muita coisa. Não tem como você trabalhar, falar assim, não, aqui é só meu departamento. Ninguém mais mexe. Não, cara, você depende de finanças, você depende de marketing. Então, você tem que trabalhar em conjunto, você tem que trabalhar em equipe. Todo mundo tem que comprar ideia. Perfeito. E dentro dessas operações, né, o que você considera como erros comuns, né? Entrou, você viu, poxa, de novo, tá acontecendo isso aqui. Todo mundo erra ali ou aqui, seja equipe, né, processos, ferramentas. O que é comum para que os demais gestores aí eles consigam observar e resolver rapidamente? Eu acho que é a forma como se lê o resultado de vendas, principalmente, assim. E eu falo vendas porque a gente sabe que é onde todo mundo vai, né, vai olhar no final do dia. É a última linha ali do PNL que você vai acabar olhando. O CEO vai acabar, o presidente, ele não quer saber o que aconteceu antes, ele vai olhar aquele último resultado. Então, é a forma como faz para chegar àquilo. Se você for ver, assim, inúmeros palestras, podcasts, reportagens, todo mundo que fala sobre uma operação, seja ela online, seja ela de qualquer tipo de negócio, você tem que ter uma estrutura financeira bastante alinhada e com muito olhar. Né? Você tem que ter ali, olhar na lupa mesmo se está fazendo sentido. Que você fala assim, preço de venda é o que vai atrair o meu consumidor para comprar. Mas, cara, não adianta você vender um monte se você no final do dia não está lucrando. Se a sua margem de contribuição ela está negativa. Então, você vai depois, né, você vai falar assim, puta, eu vendi um monte, estou sem estoque e estou devendo. Como é que você vai Então, cobrir esse rombo, né? E vai exato. a empresa ali tendo que captar, né? E aumentar, às vezes, a dívida dela, né? E um outro erro também, ou um pouco de falta de conhecimento, é achar que aumentando o meu investimento em marketing digital vai aumentar Proporcional. proporcionalmente a minha escala de vendas. Você acha que mais do que ninguém deve passar muito por isso, né? A clássica, no nosso lado, é o seguinte, né? Hoje nem tanto, assim, porque o mercado ele vai amadurecendo e o conceito de um retorno de investimento... Eu tentar sintetizar, né? Teve uma época que o retorno de investimento satisfatório para todo mundo é 10. Alguém colocou na cabeça de todo mundo que é 10, né? Então, beleza. Então, proporcionalmente, todo mundo ficava nessa lógica, né? Então, eu tenho um retorno de 10, então se nesse mês aqui eu aumentar 300%, vai subir junto. Só que, na verdade, o que acontece você capta novos usuários
e às vezes esses usuários não necessariamente estão na fase de decisão de compra, né? Então leva-se um tempo, né? 15, 20 dias às vezes, quando você vai olhar no Google Analytics, para você ver que aquilo deu efeito. Só que tem muita operação que já está olhando o dia, né? Então investiu e olha o dia, investiu e olha o dia. E não necessariamente aquela demanda gerada do dia, ela comprou no dia. Às vezes aquele resultado do dia, ele é resultado da campanha anterior, que rodou na semana passada. Enfim. Então do nosso lado teve isso. Teve uma época que era muito retorno de investimento 10. E aí a gente ficava curioso, né? Por que 10, né? Da onde tiraram o cabalístico, né? Vamos aqui, um número, tirar do baú. E aí, assim, mas foi evoluindo, né? Por exemplo, eu gosto muito daquela análise assim. O retorno ideal é aquele que é saudável para a tua operação. Então, se eu tenho uma operação com margens altas, eu posso me dar um luxo de ter um retorno de investimento menor. Eu estou fechando positivo, né? O problema é quando é uma operação com margens baixas. Aí ele tem que ter um retorno maior para fechar a conta, senão não vai acontecer. Só que é aquela questão do amadurecimento, né? Então eu percebi que conforme o mercado também foi amadurecendo, isso começou a ficar mais nítido até para os donos dos e-commerce, das marcas, né? De como aquilo funcionava, né? É um pouco isso também, a diferenciação do público, sabe, Felipe? Porque você falou assim, conforme os gestores de e-commerce foram amadurecendo, ficou mais fácil. Agora, perguntando para os gestores de e-commerce, o desafio deles interno na companhia é esse, que é um pouco, vamos dizer assim, o meu dia a dia. Então, eu tratando com você, com um especialista, com uma agência, a gente vai saber que tem esses pontos a considerar na hora de medir o resultado. Um ROI de 10 é bom, ou um ROI de 5, ou um ROI de 2. Tudo vai depender da minha margem, enfim, de toda essa conta que tem que ser feita. Porém, para dentro de casa, a pessoa que está, vamos dizer assim, o diretor, o vice-presidente, ele não tem esse entendimento porque ele está olhando o negócio geral, assim. Como um todo, e às vezes ele só vai olhar o resultado final do canal, né? Exato, então... Explicar para ele que o ROI de 2 é bom num dia e que, de repente, dali 3 meses o ROI de 10 é bom, ele fala, mas né, por quê? O que mudou? Sim. Será que faz sentido eu falar para ele deste ROI, né, do número, eu abrir para ele, ou não preciso falar sobre isso? Né? Então, ponderar exatamente o que você vai reportar e como, para que você às vezes não é que você vai se colocar numa situação ruim, mas é que às vezes você vai querer explicar, dar um pouco mais de detalhe, e você tem que entrar tanto num detalhe que vai complicar mais a sua vida, entende? Entendo sua visão. Hoje eu tive a oportunidade, de manhã, eu estava fazendo reunião com um head de um e-commerce, e lá o cenário é o seguinte, é uma indústria também, o e-commerce veio com um canal novo, produtos de ticket médio alto. E aí, quando a gente fez análise na operação, o retorno de mídia isoladamente, quando eu falo mídia, somando o branding também, tá? Institucional, 17 vezes. Se eu tirar a marca e focar só em campanhas de mídia em cima de produto ou de performance em si, 6 vezes, ok? Fabricantes, né? O desafio ali foi muito interessante, que é o seguinte, para o marketing, para ele, os dados estão legais, o resultado está legal, só que ele não consegue obter maiores investimentos, porque na visão da direção não tá bom. Aí foi um ponto que a gente entrou num consenso, que é o seguinte, tá, então é legal entender o que é bom lá. O que é bom, o que aquele cara tá esperando, o que tá financiando isso aqui. Eu acho que esse é um ponto. E aí ver e trazer esses indicadores de uma forma simples. Porque a gente que tá no dia a dia, né, Nina? Assim, você vai olhando ROAS, ROI, LTV e tal, é mais pra gente de marketing e vendas, né? Mas essa interpretação ela é importante. E aí um outro ponto que eu acho que é legal quando a gente fala de retorno de investimento, que é o seguinte... legal, retorno de investimento de 17 vezes. Tá, numa operação de 200 mil por mês... Ou é melhor um retorno de 6 vezes uma operação de R$1 milhão por mês? É outra forma de olhar as coisas, exato, né? Então, eu gosto muito dessa questão de... Eu acho importante o retorno, tem que olhar... Só que se olhar isoladamente e desconsiderar todo o restante, se a empresa está crescendo, se ela está ganhando share de mercado, por exemplo,
eu acho que a gente acaba perdendo muita oportunidade, né? É isso, é totalmente de acordo, Felipe. E é entender qual é o momento da empresa, né? Eu tô no momento vou lançar um produto, uma marca nova, fatalmente você vai ter que investir muito mais e você não vai ter a recuperação desse dinheiro já logo num primeiro momento. Existe ali uma curva de retorno para você ter esse valor. Então, é como mostrar e alinhar as expectativas, né? Perfeito. Então, assim, o gerente ali, o diretor, o que ele espera? Ele já quer o resultado agora ou ele pode esperar mais 6 meses? Qual que é o nível de paciência, vamos dizer, dele ali para que você entregue o resultado? E o que ele preza? Porque às vezes também, beleza, eu vou dizer que eu vendi 100 milhões no mês. Só que quanto que eu gastei para trazer os 100 milhões? 200 milhões? Então, não foi legal. Exatamente, Certo? exatamente. Então, assim, às vezes ele quer ver os 100 milhões, mas e o resto? E o que está por trás disso? Às vezes eu gastei mais do que... Então, não compensava. Era melhor não nem ter vendido do que gastar muito dinheiro com isso, entendeu? Sim. E eu tenho visto muito essa questão de manter a empresa, manter a operação saudável, né? Teve aí bastante empresas aí no mercado de e-commerce há tempos atrás, né, que cresceram a todo custo. Vai que vai, o importante é trazer cliente para a base, né? E hoje você vê as empresas se atentando a fechar no positivo. A gente tem que conseguir fechar positivo e ir reinvestindo, né? Você presenciou isso? Passou por isso também na sua carreira, nessas operações de uma para outra? Eu não passei por nenhuma experiência no sentido assim de que vamos queimar caixa para trazer a operação. Sempre foi de uma forma muito sustentável. Justamente porque foi sempre um canal novo, então assim, eu não vou colocar em detrimento outros canais a favor de um que eu ainda não sei qual que é o resultado. Então, foi sempre com muita cautela, pelo menos as minhas experiências. Perfeito. Desde a Smiles, da LG, eu falo dessas que foram as maiores experiências ali e operações até mais robustas em termos de investimento e conhecimento mesmo. A própria Henkel também. Foram sempre empresas que foram com muita consciência nessa forma de investimento e de como que fazer para expandir o negócio, seja ele no e-commerce, seja ele em outros canais. Porque Legal. você, no final do dia, você tem que apresentar. Muitas dessas empresas, elas têm capital aberto, então você tem que prestar contas ali para o investidor. Então, para que você continue entregando aquele retorno, você tem que ser saudável a sua operação. Perfeito, eu acho que é uma boa colocação. E falando um pouco também de tendências, né? O que você tem acompanhado de novo no mercado? Seja tecnologia, né? Inovação. O que você tem visto de bom aí para o mercado de e-commerce? Então, para o mercado de e-commerce, a gente vê assim, inúmeras ferramentas, principalmente de atendimento ao cliente, de interação com o cliente. Fala-se muito do tal do live e-commerce. Tem muitos sites já fazendo esse formato, que dá um resultado, sim, muito expressivo. E embora a gente ainda está aprendendo, quando eu falo, a gente mercado, tá? Perfeito. Ainda está aprendendo como fazer isso, em que momentos divulgar e fazer o tal do live e-commerce. Faz todo dia, faz toda semana, com alguma categoria, com uma indústria específica, porque senão também vira o famoso, é a promoção de só hoje. É só hoje, é só hoje, e aí você, daqui 2, 3 meses, já deixou de ser novidade. Então, a gente tem que ter ainda usar como uma ferramenta de novidade. Nossa, olha que legal, realmente vai ser um preço matador. Que é a Black Friday, né? No começo era muito, muito legal, depois ficou a brincadeira tudo pela metade do dobro, né? E aí, hoje em dia, a gente já tem um pouco mais de consciência e discernimento, até a gente também, como varejista, de oferecer realmente uma promoção válida para o cliente. Porque eu falo assim, promoção, 10% de desconto numa Black Friday, desculpa, você faz isso todo final de semana ou todo dia, então para mim não é novidade alguma. E também não se tornar dependente dessas grandes promoções e dessas datas. E Entendo. desses formatos, né? Tipo, eu preciso bater a meta, vou fazer um live e-commerce. Eu preciso bater a meta, vou fazer uma Black Friday, uma promoção matadora. Eu vou falar que é aniversário da empresa e vou fazer para bater a meta. Então, usar também as ferramentas como sempre uma inovação. E, principalmente, eu vejo muito essas tendências para formas de interação com o cliente, né? O cliente, hoje em dia, a gente sabe,
Eu não quero muito ter que ligar para ninguém, eu não quero falar, eu quero só digitar. Mas Certo. será que são todos os seus clientes que querem? Então, você também tem que buscar ali essas inovações para atender todo o seu público, ou mapear. O meu público realmente ele é mais uma nova geração, que ele nunca vai me ligar, mas que de qualquer forma eu preciso ter ali um telefone de contato para quando der um maior BO ele saber como ele consegue falar. Perfeito. Então, essas inovações eu fico muito atenta de como que o meu cliente está querendo falar comigo. Legal. É importante a gente se atentar à necessidade de quem compra, né? Nessa questão, né? Exato. É igual você falou, eu tive a experiência de fazer a compra para a empresa alguns móveis na Leroy, né? E eles disponibilizam, assim, se você quiser pelo WhatsApp, se você quiser pelo telefone ou sozinho no e-commerce, eu acho que ter as opções é o ponto, né? É isso. Porque cada cliente quer uma coisa em uma dada hora. Então, dependendo de onde ele estiver, ele fala, putz, agora eu não posso falar, eu vou ter que mandar mensagem. Ou não, agora eu quero falar porque o problema está muito sério e eu preciso realmente dar uma desabafada ou falar que o caso seja resolvido de alguma forma. Então, pensar na experiência do cliente, não só no contato. Eu vejo também muitas ferramentas por exemplo, dos famosos testes AB do mapa de calor do site. Então, Perfeito. hoje, falando de uma operação de e-commerce, de uma loja, como que você entrega a melhor experiência, já que você não tem um contato físico? Perfeito. Então, dentro do seu website ali, é o botão piscando, é pulando, como que é para a sua operação, porque também não é um padrão para todos. Né? Perfeito. A minha dica básica, que é o que todo mundo fala, vamos fazer o básico bem feito. Hoje em dia, um site ele tem que ser intuitivo. Sim. Né? Qualquer que seja o seu modelo de negócio, ele tem que ser intuitivo. De onde a pessoa vai entrar, qualquer que seja da idade, da formação, do grau de conhecimento, ela vai falar, putz, se eu ver um íconezinho com uma casinha, significa login, ou a minha conta. Ou eu vejo um login de um caminhãozinho, ele vai dizer que é um relacionado à frete, à entrega. Perfeito. Então, é esse tipo de ícone e de forma visual que também você tem que se atentar para o seu site ser o mais fluido possível, que ele não seja pesado, que é como você vai entregar e você vai entrar em contato com o seu cliente. Perfeito, Aline. Aline, queria te agradecer por esse episódio com a gente, né? E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem para os demais profissionais que acompanham a gente, né? O que você considera aí essencial para a carreira deles, né? Para o sucesso. Lógico que a gente está em eterno aprendizado, né? Mas o que você considera assim como pontos fundamentais para o pessoal aqui que acompanha a gente? Felipe, eu que agradeço também, né, o convite, falando do que eu entendo como essencial, é essa troca, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de participar de alguns eventos, de estar ali fazendo essa troca de experiências, porque senão a gente fica muito míope. Eu vejo Perfeito. assim, hoje eu estou no segmento de cabelos, de beleza. Mas amanhã ou depois eu posso estar no segmento, sei lá, de carros. Sim. Uma coisa totalmente distinta. Algumas partes do processo eles vão ser similares, sim. Mas eu vou ter umas particularidades muito daquele tipo de segmento. Então, essa troca, mesmo que hoje não faça parte da minha rotina, do meu dia a dia, eu gosto de ter o mínimo de um conhecimento, sabe? De entender como que acontece, quais são as dores desse mercado. Que pode ser que aquela dor ali, ela tenha uma semelhança com alguma outra que eu tenho aqui numa outra categoria que é totalmente distinta. Então, eu vejo que essa parte de troca, de conhecimento, de ir atrás de novidades, né? E quando eu falo novidades é um pouco isso. O que o mercado está falando? O que será que ele está fazendo que eu posso fazer no meu? Eu vejo muito que essa troca entre categorias, ela é muito rica. Legal. Para justamente você não ficar míope dentro ali da sua vertical de negócio. Perfeita a colocação, Aline. E como que o pessoal se conecta com você? Bom, pode me achar no LinkedIn, Aline FR Machado, assim como o Instagram. Tem lá no meu LinkedIn todo meus contatos, meu Instagram também manda direct. Só para complementar aqui, fazendo um pouquinho da divulgação Claro. do meu pessoal, além de trabalhar ali na empresa, na Henk, eu também tenho uma consultoria. Então, você que tem uma intenção, qualquer que seja a dúvida, para uma operação online, para construir seu negócio, para começar
estou à disposição. É um assunto, como eu já falei aqui, que eu gosto muito de falar, de passar esse conhecimento. Claro que eu não sei tudo e nunca vou saber, porque é um aprendizado contínuo de todo mundo, que eu acho que é isso que faz valer a pena. E é por isso que eu gosto muito do mercado online, porque ele está em constante mudança e todo dia é um dia diferente. Legal, Aline. Obrigado. Pessoal, se você assistiu e gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu comentário, teu like, compartilhar aí com mais profissionais. Se conectem com a Aline, ali no perfil dela no LinkedIn. Manda aquele inbox com dúvidas. Isso, fiquem à vontade, Aline FR Machado ou Aline Machado, que estarei super à disposição e muito feliz em poder ajudar todo mundo. Obrigado, Aline. Pessoal, muito sucesso. Desejo um sucesso sempre, né, para vocês. Um grande abraço e boas vendas.